não são de verdade. Eles não deixam você em paz só Bom, eu tô falando porque eu estudei com o cara na escola, entendeu? Estudei, conheço o cara, tô sabendo que ele Ele tá muito na frente de você. Estudou comigo. A proposta de Jesus. Oitava parte. Recuperar a vida. E Jesus, como surgiu? É isso que eu quero saber. Era uma situação bastante complicada. Os evangelhos nos apresentam Jesus como um homem de seu tempo. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, enquanto curava toda sorte de doença e enfermidades. Jesus foi criado junto com outras crianças em Nazaré, na Galiléia. Seu pai, José, era carpinteiro. Jesus aprendeu com José esta profissão sem tanta importância numa aldeia pequena como Nazaré. Natanael mais tarde declara: De Nazaré pode sair algo de bom? Aos 30 anos, este carpinteiro começou a pregar e anunciar um projeto novo, o projeto do Reino de Deus. Isto causou escândalo, espanto e admiração da parte do povo da sua época. O povo pensava que só os escribas e sacerdotes podiam ensinar aos outros porque tinham estudado para isto e pertenciam ao grupo dos puros. Mas quem ficou escandalizado mesmo foram os dirigentes do povo, sacerdotes, fariseus e escribas, a classe dominante da época. Eles não podiam admitir nem aceitar o ensinamento de uma pessoa simples vinda do povo, um carpinteiro sem estudo e formatura. Ele não pertencia ao grupo dos considerados puros. Diziam: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se dele. Na verdade, esses dirigentes do povo estão dizendo: de onde lhe vem o direito de ensinar ou de fazer gestos de salvação se não passou pelas nossas escolas? Deste modo, a autoridade deste homem é perigosa, pois contesta a autoridade oficial dos escribas, doutores da lei e sacerdotes. As multidões ficam extasiadas com seu ensinamento porque lhes ensina com autoridade, sem ser reconhecido oficialmente, e não como os escribas, que são reconhecidos oficialmente. Isto preocupa ainda mais os dirigentes do povo.
Até seus familiares se espantavam e, reagindo, o julgavam louco. Os escribas, vindos de Jerusalém, doutores da lei, com autoridade oficial para ensinar, o julgavam possesso, e os fariseus diziam: Este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, escolhe seus discípulos, a maioria deles, do meio da classe trabalhadora da época. Pescadores, simples artesãos, agricultores, pastores, cobradores de impostos. Todos considerados sem valor e importância e até considerados impuros. Com este grupo, o nazareno inicia uma nova prática que causa espanto e escândalo aos grandes do seu tempo, às autoridades políticas e religiosas. Mas por que tanto espanto das autoridades? Por que se escandalizavam? Por que as autoridades começaram a perseguir Jesus? É pelo fato de que Jesus, simples carpinteiro, oferecia salvação aos pobres. Jesus andava com os trabalhadores, pescadores, cobradores de impostos, pastores, andava com mulheres, crianças, publicanos, doentes, cegos, surdos, coxos, possessos, ladrões, povo simples da roça. Estes pobres, dentro dos esquemas dos dirigentes da época, não tinham salvação. Esta salvação oferecida aos pobres e marginalizados por Jesus contrariava o sistema de pureza dos sacerdotes. Esse sistema de pureza condenava os pobres por antecipação, já pelo fato de não conhecerem a lei. Então, os pobres e marginalizados eram vistos como malditos, sem salvação, já perdidos e sem possibilidade de se salvarem. Só se salvava quem obedecia à lei. Logo, como pode obedecer à lei se não a conhece? A prática de Jesus reverte essa situação. Este carpinteiro mostra que os pequenos, os pobres, os pecadores, as prostitutas têm parte no reino, porque acreditam no projeto de Deus. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão precedendo vocês, sumos sacerdotes e anciãos do povo, no reino de Deus. Assim, os pobres e marginalizados, considerados impuros, estão fazendo parte do reino no lugar das autoridades que se consideram puros. Na parábola do fariseu orgulhoso e o publicano humilde, que subiram ao templo para orar, o publicano foi perdoado e entrou no reino, enquanto o fariseu ficou fora. Na oração de Jesus, isto também fica claro. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esta é uma das ideias-chaves de toda a Sagrada Escritura. Todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A comunidade de Lucas também captou esta mudança. O reino pertence aos pobres, humildes, e não aos grandes e poderosos. Assim, Maria, na sua oração, ao visitar a sua prima Isabel, reza: Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depois poderosos de seus tronos e exaltou aos humildes.
Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. A prática de Jesus mostra o reino como evangelho. Boa notícia aos pobres. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Esta é a grande novidade da prática de Jesus. Jesus dá lugar a quem não tem lugar no sistema estabelecido. Deste modo, notamos a grande virada realizada por Jesus. O reino vem para mudar a situação dos pobres e excluídos. Antes da prática de Jesus, os pobres eram condenados, eram considerados impuros, pecadores, eram reprovados. Não entram no reino. Com a presença de Jesus em seu meio, os pobres se tornam bem-aventurados. São recebidos na comunhão de vida com Deus e participam da vida do reino. Esta prática de Jesus, seu modo de ser e de responder às necessidades do povo de seu tempo, sobretudo dos pobres, não foi aceita pelos responsáveis e dirigentes do povo. Estes não aceitavam os valores propostos por Jesus. Não aceitavam a sua maneira simples de viver e atuar. Não aceitavam, principalmente, o compromisso de Jesus com os pobres, doentes e os marginalizados da época. Por isso, não podiam ter fé em Jesus e não aceitavam ser seus discípulos, seus seguidores. Assim, declara o sumo sacerdote na reunião do conselho: Algum dos chefes ou dos fariseus por acaso acreditou nele? Ao contrário, estes dirigentes acusavam Jesus de realizar os sinais de salvação, as curas, pela força de Belzebu. Diziam: Belzebu está nele. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Além disto, achavam que Jesus era uma pessoa perigosa e sua prática poderia atrair a reação militar dos romanos contra eles. Assim disseram os chefes dos sacerdotes e os fariseus na reunião do conselho: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Jesus também foi acusado de subversivo. Diante de Pilatos, os chefes dos sacerdotes o acusaram, dizendo: Encontramos este homem a subverter nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Puxa, mas hoje está acontecendo a mesma coisa. Tem operários e muita gente simples que estão fazendo muita coisa boa para os seus companheiros e estão sendo acusados de subversivos. Mas Jesus então foi igual a gente? Vamos ver. Catalogaram Jesus por não andar na direita, na esquerda ou no centro ou na situação, por não falar como essênio, zelota ou governo e nem oposição, e por não ser fariseu, e por não ser saduceu, classificado
crucificaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal pra nação. Desafiaram Jesus, desafiaram Jesus, porque fazia milagres em dias errados e sem permissão, por aliar-se aos pequenos, sem ser alinhado e nem ter posição, e por não ser um doutor, por falar tanto de amor, classificaram Jesus como um alienado, impostor, renegado, sem classe ou padrão. E condenaram Jesus, e condenaram Jesus, porque falava de um reino de fraternidade, igualdade, união, porque trazia consigo o perigo de um golpe ou da insurreição, e por dizer que chegou, porque foi Deus quem mandou. Assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Cegos e surdos e coxos e mudos e até oficiais. Gente sofrida e oprimida por gente que tinha mandava demais. E por ser filho de Deus e pelo reino dos céus, testemunharam Jesus e com ele enfrentaram as dores da cruz, mas acharam a paz.